Buenos días a todos. Bom dia a todas. Tivemos um problema técnico agora neste momento. E primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra falar com vocês hoje, esta manhã. Me sinto realmente privilegiada numa terra sagrada, como nós dissemos na oração desta manhã. Para mim é uma grande oportunidade poder falar assim, falar a este grande número de irmãs. É uma honra para mim poder falar a vocês, representantes de várias congregações e representantes de tantas irmãs que vivem no mundo inteiro. É uma situação que eu nunca imaginei viver. E é uma experiência e pela qual eu agradeço ao ISG que me deu confiança ao me fazer o convite. Agradeço às organizadoras que me deram essa honra e agradeço a Deus por ter transformado em realidade o meu sonho de adolescente, de chegar até os confins do mundo. Deus realiza os nossos sonhos mais profundos, mesmo na sua maneira e com o seu tempo. Em vez de eu ir a todos os recantos da terra, é Ele que me traz a esses lugares, me leva até vocês e através de vários encontros que eu vivi. Encontros que eu também vivi sobre o tema da vida e missão intercultural que estou aprofundando de maneira especial já há alguns anos. Como missionária serva do Espírito Santo, pertenço a uma congregação em que a vida e a missão multicultural e internacional são partes essenciais da nossa história de fundação e do nosso carisma. Sem dúvida, eu sempre tive interesse para este tema, e esse meu interesse nasceu da minha experiência de alegria, frustração, dor, aprendizagem que eu vivi quando fui enviada para abrir uma nova missão nas Ilhas Fiji. Então eu saí de Buenos Aires, a minha cidade natal, e fui para as Ilhas Fiji, no Pacífico. Entrei em contato não somente com a população local. Eu fazia parte da nossa província religiosa da Austrália e durante 5 anos eu vinha da Argentina e eu vivi com irmãs provenientes da Papua Nova Guiné, Alemanha, Indonésia, Índia, Benin e eu da Argentina. A maior parte do tempo nós éramos somente em duas e somente uma religiosa permaneceu por 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, estávamos ali e descobrindo um país e, por sua vez, o grupo local, formado por pessoas autóctones do mesmo lugar e de um grupo numericamente quase igual de pessoas originárias da Índia, motivada por essa experiência repleta de alegria, descobertas, dor, mal-entendidos, frustrações e muita aprendizagem, eu decidi estudar o tema das culturas e o tema da missão a nível acadêmico para elaborar e aprender daquilo que eu tinha vivido, aprender daquilo que me sustenta na experiência presente e que me dá coragem, me anima para o futuro. O contato e o intercâmbio de culturas nos vários cantos do mundo está crescendo cada vez mais, está aumentando e manifestando de forma acelerada, mais rápida.
Graças aos meios de comunicação da nossa era globalizada, existem poucos grupos que hoje estão isolados, sem contato com outros grupos. O fenômeno das migrações e dos deslocados compulsivos ou compulsivos em massa ou forçados pela violência ou pela mudança climática ou perseguição política ou religiosa ou forçados também pela pobreza, xenofobia ou pela falta de oportunidades, todos esses fenômenos fazem com que milhões de pessoas diariamente se mudem de um lado para o outro do mundo. A multiculturalidade e a interculturalidade, nos últimos 20 anos, se tornaram um tema transversal, que é debatido em vários âmbitos, como a educação, a saúde, a filosofia, o mundo empresarial, entre outros. No âmbito teológico, nós trabalhamos durante muitos anos no tema da enculturação da fé, do evangelho, da liturgia, dos missionários, etc. A enculturação responde à pergunta de como fazer com que a fé partilhada pelo missionária e pela missionária que vem de fora ou adjentes se encarne na cultura local, de tal maneira que a fé transmitida possa tornar-se, fazer parte e expressar-se através, fazer parte dessa cultura e se expressar através da simbologia, dos valores e do imaginário da cultura local. Esta pergunta respondia a um contexto eclesial, onde a missão era especialmente unidirecional, desde os países evangelizados aos países não evangelizados, os pagãos, como se costumava dizer. Hoje, a realidade é muito mais complexa e multidirecional, de maneira que, desde a missiologia, já se começa a falar da missão intergentes da igreja, ao invés de adgentes, e da interculturação, que, sem anular o desafio vigente da enculturação, incorpora os desafios e as oportunidades do novo contexto atual multidirecional do mundo e da igreja de hoje. Desde a vida consagrada, chamada a estar nas fronteiras da igreja, esta realidade também nos atinge, nos desinstala, nos impacta. Desde dentro de nossas comunidades e até fora na missão e nos apostolados. Sem dúvida, estou convencida de que temos um tesouro de experiência de vida, da qual nem sequer nós somos conscientes. Muitas das nossas congregações estiveram na vanguarda da vida multicultural. Quase uns séculos atrás, que o mundo começasse a falar disso. Para outras, a experiência mais recente. Sem dúvida, é este cabedal de experiência e conhecimento que hoje somos chamadas a partilhar, umas com as outras, e a colocar a serviço da humanidade e da igreja. Por outro lado, a fim de capitalizar este cabedal de experiência, somos desafiadas a nos abrir para as ferramentas que outros campos mais específicos vão desenvolvendo, desde o pensamento filosófico até as ciências da comunicação, a educação,
a sociologia e etc. Esta combinação de experiência de vida, reflexão teológica e um pouco de possíveis ferramentas é o que eu vou tratar hoje, vou apresentar hoje neste breve espaço que vamos compartilhar. Como digo em outros temas, é uma espécie de saborear, uma introdução ao tema. A pergunta, então, que faço a vocês é: pode a vida intercultural converter-se numa das sementes com germe de esperança profética que queremos semear no mundo de hoje como mulheres consagradas? Eu estou convencida da resposta positiva a esta pergunta e da urgência com a qual ela deve ser assumida em cada uma das nossas congregações e na igreja em seu conjunto também. Sem dúvida, o ponto mais crucial que preocupa a maioria das congregações é como vivê-lo, é como fazê-lo. Portanto, irei abordar a apresentação deste tema em 4 passos. O primeiro, esclarecimento dos conceitos de interculturalidade e outros que estão relacionados a ele. Segundo ponto, como viver em chave intercultural. Terceiro, a debilidade e o poder de converter-nos em sinal. E quarto, a urgência de uma opção intencional a partir da profecia e para a esperança. Não podemos abordar o conceito de interculturalidade sem esclarecer outros termos que se relacionam e descrevem o que a interculturalidade significa e propõe. Primeiro, multiculturalidade. Quando falamos de multiculturalidade, quando falamos de um grupo ou evento ou vida multicultural, nós estamos ressaltando o fato de que os seus participantes ou membros provêm de diferentes culturas. Por exemplo, uma paróquia, uma empresa, uma cidade, e inclusive um país, podem ser multiculturais. Se ressaltamos o fato de que as pessoas provêm também de nacionalidades distintas, diremos que o grupo tal é multicultural e também internacional. Então, sem dúvida, este fato em si mesmo não implica em nenhuma relação ou interação entre os seus membros, como a foto que estamos vendo. Parece pessoas que estão dentro de um ônibus, parece que são de diferentes culturas, lugares de origem, porém, cada uma está no seu próprio mundo. Podemos passar toda uma vida em uma cidade habitada por vizinhos de origens culturais diferentes, sem que isso me leve a querer aprender o seu idioma, gostar de suas comidas, entender seus valores e etc. Se o representarmos com um gráfico, poderíamos visualizá-lo assim: cultura A, cultura B, cultura C e cultura D. Cada uma, todas juntas, porém, cada um no seu próprio mundo. Cada um no seu próprio mundo, sem interação. Outro termo. Experiência transcultural. Digamos agora que uma pessoa da cultura A decide mudar-se
ao bairro ou para o país da cultura B, a pessoa estaria fazendo uma experiência transcultural. Nota-se que falamos de um mudar-se por determinada quantidade de tempo e não de uma simples visita turística. O mudar-se implica, neste exemplo, um grau de compromisso e de risco que não são assumidos quando estamos de passagem e nos consideramos turistas, visitantes, exploradores ou, no pior dos casos, conquistadores ou colonizadores. Se o representássemos com um gráfico, nós poderíamos visualizá-lo assim: uma pessoa da cultura A que se move para o lugar da pessoa B. Essa experiência de aprendizagem e de adaptação a outra cultura diferente daquela na qual fomos socializadas chama-se aculturação. A aculturação é, em si mesma, uma experiência desafiadora e enriquecedora, uma vez que nós vamos superando as etapas que normalmente vão se apresentando, em maior ou menor grau, segundo a magnitude da diferença cultural e a personalidade ou preparação da pessoa. Todos aqui vivemos numa cultura diferente, todos nós que vivemos numa cultura diferente, sabemos que passamos por esse passo. Em geral, se passa no primeiro enamoramento, uma primeira paixão idílica do diferente, uma lua de mel com o lugar no qual eu cheguei, para depois passar para uma recusa, uma certa medida maior ou menos profunda desta diferença. Este é o momento da crise. E depois eu vou encontrando o equilíbrio, que sabe apreciar as qualidades, como também discernir as sombras da outra cultura e da própria cultura. Então, aqui podemos falar de uma adaptação. Caso não encontre esse equilíbrio, a pessoa sofre ou passa o risco de sentir-se cansada num sonho que não responde à realidade. Então, se nós fazemos atitudes de maternalismo, irmãs que querem se empoderar do outro, então maternalizam a cultura assumida, falam e agem deles como pobrezinhos, como pobrezinhas, atuando, agindo como se elas fossem a salvadora dessas pessoas. Ou, por outro lado, são incapazes de desenvolver relações com as pessoas do local. Então, todos os seus amigos ou pessoas de referências seguem sendo, apesar do tempo e seu lugar de origem, e seguem excessivamente em comunicação com elas e ou com as notícias do seu lugar. Isto é facilitado pelos meios de comunicação. Ou, pelo contrário, sofrem um choque cultural que as faz cair na depressão ou na apatia. Alguns sintomas desse choque cultural, aos quais nós devemos prestar atenção quando perduram no tempo, quando uma pessoa parte de uma cultura para outra, são lavar-se as mãos ou se lavar com muita frequência, preocupar-se de maneira excessiva com a comida, com a água potável, a limpeza e etc. Estes são sintomas de um choque cultural aos quais devemos prestar muita atenção.
agressividade, medo excessivo de ser assaltado ou de ser danificado. Um medo excessivo, preocupação excessiva com a saúde e com dores mais leves. Por que eu mencionei essa lista? Porque este é um processo que se verifica na transculturação, coincide muitas vezes com a formação de uma comunidade multicultural. Portanto, é muito importante levar em conta que em várias oportunidades, a pessoa não só está se adaptando à cultura do lugar aonde chegou, e talvez esteja também aprendendo um novo idioma, o qual por si já é algo altamente exigente, senão que também simultaneamente está interagindo com várias culturas dentro e também fora de sua comunidade. Às vezes, ao formar comunidades multiculturais, não levamos em consideração ou não acompanhamos de maneira suficiente os processos pessoais da transculturação e da inculturação, que cada uma das irmãs vai, por sua vez, passando a nível pessoal, juntamente com os desafios comunitários e pastorais. Por si mesmo, só se pode iniciar processos realmente interculturais com pessoas que já passaram no mínimo de 3 ou 4 anos, que já fizeram de 3 a 4 anos de experiência de transculturação. Neste contexto, então, vamos falar agora sobre o que nós compreendemos pela palavra interculturalidade. E para isso vamos olhar para o gráfico da cultura A, B, C e D, a fim de ilustrar a diferença entre multiculturalidade e interculturalidade. É um gráfico que nos fala de 4 culturas que convivem com outras culturas, mas cada uma vive no seu próprio contexto. Enquanto no primeiro gráfico se ressaltava o fato da coexistência de diferentes culturas nos compartimentos claramente delimitados, neste segundo gráfico nós vemos flechas, o início de um processo intercultural. E neste segundo gráfico nós vemos flechas que saem de cada grupo ou pessoa em direção a cada uma dos outros grupos ou pessoas, ressaltando a inter-relação que existe entre elas. Ao mesmo tempo, as flechas não marcam uma única direção, senão um caminho de ida e volta, uma saída para a outra pessoa e uma acolhida da outra pessoa. Assim, as linhas divisórias também não são contínuas, mas pontilhadas, fazendo com que os limites entre uma cultura e outra já não seja tão marcante e claro. Sem dúvida, este gráfico também não ilustra a comunidade intercultural, porque as boas relações, a comunicação e uma boa convivência, se bem que são importantes e necessárias,
não são suficientes. A comunidade intercultural é chamada a dar um passo a mais além da tolerância e das diferenças e viver um processo de transformação ou conversão que a desafia a criar, que é desafiada a criar como fruto desta inter-relação, criar uma nova cultura. Neste gráfico vamos chamar de essa nova cultura que é fruto da vida intercultural. A cultura estará conformada por uma nova e única combinação de alguns elementos de cada uma das culturas participantes, fazendo com que cada uma das pessoas se sinta, ao mesmo tempo, em casa, porém também diante de algo novo. Esta combinação irá surgir como resultado sempre dinâmico do processo de interação e de acordos feitos entre as partes. E neste processo, a comunidade se enriquece mutuamente com os valores e luzes que cada cultura possui. Porém, também se desafia e se confronta reciprocamente nas sombras e nos pontos cegos que cada cultura também tem. Por exemplo, a vitimização, os complexos de superioridade ou inferioridade, uma mentalidade imperialista, o racismo, alguns preconceitos históricos, etc. Este modelo de interação comunitária entre culturas, num plano de simetria e igualdade, está diametralmente oposto ao modelo assimilacionista que prevaleceu e que também sobrevive ainda em grupos em que as culturas minoritárias ou presumivelmente subdesenvolvidas, não civilizadas ou pagãs, tinham que se adaptar, conformar-se e assumir a cultura superior ou majoritária, deixando a própria cultura de lado. Este modelo de assimilação é aquele que regeu a maior parte das nossas congregações no recrutamento de vocações nos assim chamados países de missão. O modelo de assimilação está enquadrado num enfoque que supõe a integração como uma afirmação hegemônica da cultura do país que acolhe, ou da cultura majoritária. Segundo este modelo, espera-se que a pessoa imigrante ou a formanda, em muitos casos, se comporte e assuma a cultura da sociedade ou da comunidade que a recebe, prescindindo ou até às vezes anulando a sua cultura de origem. Ao contrário, em vez da assimilação que nega e quer apagar as diferenças, o modelo que apresenta a interculturalidade busca conhecer, valorizar, aprofundar e integrar essas diferenças. Durante muito tempo foi dito que somos iguais, temos a mesma fé, partilhamos o mesmo carisma. Isso é verdade? Muito bem. Porém, quanto tempo passa, nós enfocamos aquilo que faz a diferença. Como resultado da inter-relação e encontro entre culturas, nós somos convidadas a criar uma nova cultura
na qual cada uma possa dar o melhor de si mesma, partilhar os dons e também nos deixar desafiar pelo encontro e a relação com o que é diferente, para que as nossas sombras se convertam à luz do Evangelho. Sem dúvida, humanamente falando, a interculturalidade é um movimento contracultural, no qual poucas pessoas se sentiriam bem ou para o qual estariam capacitadas. As nossas culturas nos programam para que tenhamos a tendência a nos relacionar com os outros, com os iguais, para nos defender dos outros, os diferentes, e de suas ameaças potenciais. A partir da fé e do poder da graça, sem dúvida, a inclusão em igualdade é o projeto do Reino de Deus que Jesus pregou e, como tal, é obra do Espírito Santo. Para seguir avante neste tema, então, agora, temos de aprofundar o que nós queremos dizer quando falamos de cultura, porque cultura não é igual à nacionalidade. O conceito como tal é de origem antropológica. Não tem uma única definição, pois foi mudando com o tempo e pode ser analisado de muitas perspectivas diferentes. Sem dúvida, para os nossos fins, vamos pegar a definição que apresenta a cultura como a maneira de viver de um grupo de pessoas, comportamentos, crenças, valores e símbolos que elas aceitam, geralmente, sem pensar, e que são transmitidos através da comunicação e a imitação de uma geração à geração seguinte. A cultura, como tal, não existe, mas quem existe são as pessoas que encarnam uma determinada cultura ou usam determinadas lentes culturais que trazem sentido às suas vidas e lhes permitem comunicar-se e organizar-se. A minha cultura é a melhor forma que a minha gente encontrou para sobreviver e se desenvolver no contexto e lugar que nos coube. Por isso, nenhuma cultura pode abdicar-se o direito de converter-se em norma universal de outras culturas. O nosso desafio na Igreja é de que, durante séculos, nós confundimos a nossa fé com a cultura que mediou a sua transmissão. Tanto as culturas que mediaram a escritura dos nossos textos sagrados, como a cultura ocidental, que logo expandiu a implantação da Igreja. Vejamos algumas características da cultura. A cultura, em primeiro lugar, se aprende. Se eu nasci na Argentina, imediatamente, se nasço na Argentina, me adapto e fui criada por padres japoneses. A minha cultura vai ser a cultura japonesa. Então, a cultura se aprende e se transmite.
e se transmite através da socialização dos grupos primários e secundários, no qual nós vamos crescendo, na família, o clã, o bairro, a escola, a cidade, a classe social, a profissão e todos os grupos de identificação e pertença em que nós vamos nos formando. A cultura, ao mesmo tempo, é estável, mas também é dinâmica. A cultura muda com muita lentidão. Porém, a cultura faz assim tão parte de nós mesmos que não a conhecemos até que não saímos dela. As culturas se conhecem por comparação. Quando eu me encontro com uma pessoa de uma cultura diferente, reside ali eu aprendo a conhecer a minha própria cultura. A cultura nos dá pertença, identidade. Nos mostra a nós mulheres religiosas, profissionais. Porém, ao mesmo tempo, a cultura nos divide. Aquilo que nos divide daquele que não são como nós. As culturas nos protegem, nos dão um sentido de identidade, mas, porém, também nos enfrentam e nos dá sentido de identidade e pertença, porém também nos isola, nos confronta e nos enche de medo frente ao desconhecido. Não existem culturas superiores ou mais desenvolvidas, mas existem somente culturas diferentes. Toda cultura pensa de ser a melhor. E a melhor, já que é a melhor forma que permitiu a seu grupo de adaptar-se e se desenvolver. Conhecer a cultura é muito difícil. E para ilustrar esta dificuldade, pode-se compará-la como um pedaço de gelo, cuja superfície nós só podemos ver 10%, enquanto que os 90% está debaixo da água. Do mesmo modo, os elementos materiais de cada cultura, como roupas e comidas típicas, artefatos tradicionais, danças, etc., constitui apenas 10% daquilo que podemos ver, sentir, ouvir e enumerar com facilidade. Porém, os 90% que correspondem aos elementos imateriais, não podemos ver. Podemos distinguir, por sua vez, em 3 níveis. Em primeiro nível, parcialmente visível, ao qual podemos chegar quando o buscamos intencionalmente. O que está detrás da linguagem, os estilos da comunicação, estilos de liderança, de resolução de conflitos, etc. Um segundo nível, que é o dos valores centrais, podemos ter acesso com dificuldade e introspecção. E tem um terceiro nível de profundidade, o das presunções básicas, que é tão profundo e inconsciente que não podemos conhecê-lo realmente. É o que nós chamamos como o normal, o dado. Mas é assim que as coisas estão.
Mas se o mundo, se nós pensássemos assim, se todos nós tivéssemos a mesma compreensão, não haveria diferença. Há um nível de profundidade, de presunções básicas definidas na cultura. Mas para a minha cultura, isso pode ser normal, mas para a cultura da outra pessoa não é a mesma coisa. Então, a partir deste quadro terminológico, eu queria esclarecer que viver interculturalmente é uma vocação, é uma opção contracultural e que, como tal, apela à fé e à vida da graça. Humanamente, todas nós temos a tendência a procurar e interagir com aqueles com quem nós nos sentimos identificados, compreendidos, incluídas e aceitas. O diferente, ao contrário, tem a tendência a nos assustar, a nos desafiar, gera em nós uma desconfiança. E essa desconfiança, sobretudo para as culturas que sofreram a experiência da colonização ou de invasão de suas nações, não é injustificada ou menor, pelo contrário. É uma ferida coletiva que perdura por gerações e que deve ser curada pessoalmente para enfrentar um projeto de vida e missão intercultural. A vida intercultural não é dada automaticamente pela mera convivência de pessoas de diferentes culturas. Pelo contrário, deve ser intencionalmente construída e assumida como um processo de conversão pessoal e comunitária. Diferentemente das empresas multinacionais que buscam fazer da interculturalidade uma ferramenta que melhore as suas vendas, nós somos convidadas a torná-la, a fazer dela um estilo de vida que nos torne mais fiéis no seguimento de Jesus e na construção do reino. Como podemos ver, a cultura é algo que vai além de todas as áreas, aspectos e facetas da nossa vida. É o próprio meio pelo qual organizamos a nossa percepção da realidade. Construímos um sentido coletivo do mundo que nos cerca e nos comunicamos. Por tudo isso, a cultura é comparada às lentes pelas quais nós olhamos. Porque a cultura atravessa tão intimamente a nossa vida que é impossível conhecê-la objetivamente e ter acesso às tonalidades mais profundas que existem nas cores das nossas lentes, os nossos valores, os nossos códigos morais, as nossas preferências, os nossos sentidos de respeito, o nosso sentido de autoridade, sentido de organização, a nossa administração do tempo. Tudo é atravessado pela cultura e pela cultura dos grupos de pertencimento com os quais nos socializamos. Para mim foi algo tão fascinante que eu só pude ver quando eu me encontrei numa cultura tão diferente da minha, como foi a das Ilhas Fiji. Para mim, foi uma experiência profunda. Depois de 3 ou 4 anos nas Ilhas Fiji, eu me encontrei
ali com duas missionárias dois missionários de dois grupos, um do Chile e um da Argentina. E quando nós começamos a conversar, pertenciam a uma outra igreja no norte do país. A mulher vinha do Chile e o marido da Argentina. Se nós tivéssemos nos encontrado na Argentina, talvez a gente não teria nada em comum, mas nós nos encontramos ali, nas Ilhas Fiji. Então, nós nos sentimos como amigos de uma vida inteira. E alguma coisa que me parecia positiva das pessoas ali das Ilhas Fiji estava ligado ao fato de que eu, de uma forma ou de outra, não agia de uma maneira justa para as pessoas de Fiji, e isso um pouco incomodava a população local. Então eu me perguntava, o que está acontecendo aqui? Depois eu percebi que eu estava olhando a população de Fiji, não assim como a população era, mas eu olhava a população através de uma minha lente cultural. Isso para mim foi uma descoberta profunda na minha vida. Então, o que nós podemos fazer para nos abrir a esta realidade multicultural e começar a viver em chave intercultural? Como podemos superar o medo ou simplesmente a tolerância do que é diferente, para começar a ir ao encontro do outro? A interculturalidade, mais do que um processo, que um argumento, é um paradigma que quer responder à realidade que nos rodeia e se impõe a nós. É uma chave a partir da qual podemos reler a nossa vida e missão como consagradas no mundo de hoje. Em vista do tempo que nós temos disponível, eu gostaria de destacar pelo menos 3 elementos que, a partir da minha experiência, são essenciais para responder a como começar a dar lugar a este novo paradigma em nossas comunidades. Em primeiro lugar, para começar a viver em chave intercultural, nós temos que nos preparar. Por ser uma opção contracultural, a vida intercultural requer dedicar tempo e esforço na preparação das irmãs. E o que inclui esta preparação? Em primeiro lugar, inclui um conhecimento básico dos traços e características marcantes das culturas que interagem: nacionalidade, etnia, geração, educação, origem socioeconômica, etc. Em vez de nos focarmos, como eu dizia antes, apenas no que nos une, o que é muito bom e que faz muito bem para estimá-lo, a interculturalidade nos desafia a explorar, valorizar e capitalizar também o que nos diferencia. Em segundo lugar, para poder fazer isso, nós temos de criar um espaço seguro de confiança e cuidado recíproco para nos expressar livremente, sem medo de ser julgada ou rotulada. Terceiro passo na preparação é o uso de várias estratégias que ajudem a manter a motivação que leva a atender e a acolher a diferença, superando as dificuldades que irão aparecer na comunicação, porque vão acontecer. E para isso, nas ciências sociais estão disponíveis
uma série de instrumentos que podem ajudar a vocês. O terceiro elemento é a intencionalidade. A motivação anterior é um elemento que deve nos levar a sustentar o empenho intencional de construir a partir das diferenças ao longo do tempo. Intencionalidade requer crescimento na sensibilidade intercultural, procurando, primeiramente, ferramentas que favoreçam a comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e a resolução de conflitos, tanto os conflitos expressos como os latentes. Em segundo lugar, um trabalho pessoal e comunitário que fortalece e desenvolve, primeiro, a capacidade de resiliência e, segundo, detectar tempo a atitude conformista perigosa que se contenta com uma simples tolerância da diferença. Isso é assim. É a sua cultura. Escutar esta frase, eu ouvi alguém dizer essa frase várias vezes. Espiritualidade. A vida intercultural como proposta que emerge da nossa fé católica é um processo pessoal e comunitário de conversão que perdura toda a vida. O etnocentrismo, que significa pegar a nossa cultura como centro do mundo e norma para medir as outras culturas, os estereótipos culturais, as argentinas são assim, as paraguaias são assim, as alemãs são assim, e seus consequentes preconceitos estão presentes no mundo, na igreja e também, irmãs, em cada uma de nós. Reconhecê-los e nos abrir pessoalmente e comunitariamente para desconstruí-los é o iniciar de um caminho de transformação ou conversão. Como caminho espiritual, a vida e a missão interculturais, mais do que um objetivo, trata-se de uma busca e de um processo. Não tem receitas nem soluções rápidas para os conflitos que isso acarreta, mas, pelo contrário, a interculturalidade nos desafia a conviver com os paradoxos e as sombras dos espaços limiares que nos abrem para a transformação e o crescimento. Por isso, a vida intercultural tem a fragilidade e o poder do sinal. Os sinais, como sinais, nos dão pistas, nos indicam e apontam para algo que vai além de si mesmo. São concretos, são temporários, porém devem ser corretamente interpretados e decodificados. E por isso, os sinais são também frágeis e limitados. Mas, ao mesmo tempo, possuem um poder simbólico extraordinário que pode capturar a nossa imaginação e nos conectar com o transcendente, com os valores que não se veem, o significado da vida, a utopia, a esperança e a fé. E, neste sentido, a contribuição que a vida consagrada pode dar à reflexão e à prática da interculturalidade no mundo de hoje é única e urgente, porque a interculturalidade, desprovida do seu potencial simbólico e do seu horizonte de um projeto que a transcende, o projeto do reino, corre o risco de se tornar um novo colonialismo, uma nova forma de manipulação
nas mãos dos mais poderosos de hoje. Um instrumento a serviço da lógica de um sistema econômico e político que é inerentemente excludente e que se impõe sem considerar custos ou consequências sobre as culturas mais vulneráveis, oprimidas e humilhadas, sobre milhões de pessoas que estão gritando para sobreviver. Pelo contrário, a interculturalidade como caminho espiritual pode nos oferecer e oferecer ao mundo uma alternativa totalmente diferente. A vida religiosa de hoje, imersa num mundo cada vez mais globalizado, é chamada a responder aos sinais dos tempos, transformando-se ela mesma num sinal contracultural e intercultural do projeto do Reino de Deus, radicalmente inclusivo e igualitário. Nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 a 28. Pela fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, que vós já revestistes de Cristo. Então, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta foi a experiência fundadora e revolucionária das primeiras comunidades e dos primeiros discípulos e discípulas de Jesus. A inclusão radical e igualitária do anúncio e prática de Jesus foi a identidade característica das primeiras comunidades, que gradualmente as separaram do judaísmo. No entanto, esse caminho foi e é um caminho de progresso e retrocesso, feito por momentos chaves de conversão pessoal e comunitária. Lembremos-nos alguns exemplos paradigmáticos. Por exemplo, a conversão de Pedro, em Atos 10, 1:48, um texto conhecido como a conversão de Cornélio. Não podemos ir aos detalhes dessa leitura extraordinária, mas nessa extraordinária história, precedida pela visão em que Pedro é desafiado por Deus para comer animais cultural e religiosamente impuros para ele, ele termina quebrando uma série de tabus. Por exemplo, receber e hospedar os pagãos, comer e confraternizar-se com eles, entrar em sua casa e batizá-los sem ter sido anteriormente circundado, para afirmar, no auge de sua total surpresa e estupor, que verdadeiramente somente ali entendeu que Deus não faz distinção de pessoas. Em Jesus, nós podemos rastrear a sua própria conversão do etnocentrismo, que humanamente compartilhou conosco. Em seu encontro com a mulher cananeia ou sírio-fenícia, onde Jesus se deixa interpelar e desafiar por ela, até aceitar de abandonar uma primeira posição claramente excludente e racista. Como dar esse aspecto? Esse aspecto é muito importante neste encontro de Jesus com a mulher. E nós vemos que Jesus deixa que a mulher ensine no diálogo que a boa nova de Deus
e do reino de Deus que ele veio inaugurar não era somente para o povo de Israel. A boa nova do Espírito é que a conjuntura histórica em que nos encontramos hoje nos convida a assumir a multiculturalidade de nossas comunidades, sociedades e serviços pastorais como uma possibilidade de conversão e transformação, ao invés de vê-la como um problema a ser resolvido. Não é nem será fácil. Não nos dará a segurança e a estabilidade que perdemos ou desejamos. Não possui receitas que nos garantam o sucesso. Mas se a interculturalidade, como projeto radicalmente inclusivo do reino que Jesus inaugurou, capturar a nossa imaginação, terá a força extraordinária de transformar as nossas comunidades em sinal que o mundo dividido, fragmentado e conflituoso de hoje está precisando e exigindo. Imaginemos, irmãs, os nossos carismas refundados a partir do encontro com os valores de outras culturas. Vamos vislumbremos a riqueza multifacetada que elas adquiriram. No entanto, sem dúvida, esta Páscoa não virá sem uma cruz. Dar o verdadeiro lugar ao intercultural implica deixar ir daquilo para o qual talvez tenhamos dado como instituição a nossa vida e a nossa paixão por muitos anos, a fim de dar lugar ao novo que está emergindo. A cultura é o resultado, o fruto de um processo de sinergia em que o resultado é maior do que as simples somas das partes. Como todo processo vocacional de apelo à conversão, de chamado à conversão, a interculturalidade não está destinada apenas ao nosso crescimento pessoal ou comunitário, que nos leva apenas a buscar uma vida mais pacífica, confortável e tolerante. A vida e a missão intercultural hoje se tornarão um sinal de esperança profética se ela for construída como um novo estilo de vida alternativo. A refundação da vida religiosa hoje não pode ser feita separadamente da interculturalidade como um sinal dos tempos do mundo de hoje. E depois, aqui eu cito, depois dessas imagens impactantes, nós vemos que o racismo existe em todas as partes do mundo, em todas as culturas, e nós mesmas, em nossas culturas, e eu cito um professor que com esta frase iluminou a minha busca e a minha aprendizagem pelo desafio, pela interculturalidade. Visto que a humanidade tornou-se escandalosamente dividida e oposta, nós, em nível individual e coletivo, temos de fazer uma escolha. Ou preferimos seguir pecando por exclusão, separação e criando limites e a cada dia comer e beber julgamentos de nós mesmos? Ou resolvemos aceitar a opção radical de Deus para a humanidade e com a ajuda de Deus e a nossa determinação nós podemos mudar as nossas vidas. Não há um terceiro caminho. O futuro da humanidade e o da própria igreja
podem depender disso. A vida intercultural, como opção intencional de comunidades religiosas que atravessam fronteiras e se abrem ao diferente desconstruído, a suposta e anti-evangélica superioridade de alguns sobre outras, se converta num laboratório para ensaiar com a própria vida relações diferentes entre as culturas, relações de serviços em matéria de igualdade e não de domínio, relações de capacitação mútua e não de hierarquias que infantilizam ou sufocam a vida, relações de diálogo e não de assimilação, relações de encontro e não de colonização, relações de inculturação e de interculturação. Mas assumir a interculturalidade a partir do projeto do reino não é apenas um exercício intracomunitário. A verdadeira riqueza dessa prática, que é desempenhada no cotidiano da vida adintra, é o potencial impacto profético que a transformará em esperança para o mundo de hoje. A interculturalidade será um sinal de esperança profética para a humanidade se a nossa própria experiência de convivência, valorizando e dando lugar mutualmente transformador para a diferença, portas para dentro, nos coloca em caminho para ir ao encontro do diferente, do marginalizado e do explorado de hoje. Somente quem passou pela conversão pessoal do etnocentrismo para a sensibilidade intercultural terá olhos para ver e atender o sofrimento dos invisíveis e excluídos do mundo atual. Como na parábola do bom samaritano, apenas o estrangeiro, aquele que nada era esperado, pôde ver primeiro e em seguida auxiliar aquele que estava caído na beira do caminho, renovando a sua esperança e denunciando implícita e profeticamente a cegueira do levita e do sacerdote que passava ao longo do caminho. Também nós, se nos deixarmos desafiar e enriquecer pelo olhar do estrangeiro e do culturalmente diferente, permitiremos a refundação dos nossos carismas, ampliando a visão dos nossos fundadores, de maneira que, quem sabe, hoje nem podemos a imaginar. Não é um caminho fácil, nem isento de desafios, mas se respondermos aos sinais dos tempos, a partir da confiança na obra do Espírito, poderemos anunciar a boa nova da interculturalidade e denunciar tudo aquilo que nega, a partir da força e da riqueza do projeto do reino radicalmente inclusivo que Jesus inaugurou. Obrigada.